Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com o vice-diretor da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o juiz federal Almiro Lemos. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal acatou a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil e considerou inconstitucional o investimento empresarial em campanhas. Com a decisão, a próxima eleição, que acontece no ano que vem, já não terá o dinheiro de empresas financiando candidatos e partidos. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, disse que a decisão do STF muda a história das eleições no Brasil, que nos últimos anos foram extremamente dependentes de recursos empresariais. Segundo ele, a partir de agora os eleitores serão melhor representados por seus candidatos e casos de corrupção devem ser reduzidos. A decisão ainda garante os princípios constitucionais que equilibram a disputa democrática do poder, evitando a influência do poder econômico e garantindo que os pleitos sejam resolvidos por eleitores, não por grupos empresariais. O desembargador federal potiguar Marcelo Navarro Ribeiro Dantas vai tomar posse no dia 30 de setembro no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A solenidade acontecerá às 18 horas na sala de sessões do plenário do STJ. A posse será imensamente prestigiada por amigos do novo ministro e representantes dos poderes judiciário, executivo e legislativo da região Nordeste, em especial do Rio Grande do Norte. Com a ascensão de Marcelo Navarro ao STJ, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região terá um novo presidente a partir desta segunda-feira. O desembargador federal Rogério Fialho assumirá a presidência da Corte para o biênio 2015-2017. Ele foi eleito por unanimidade para substituir Marcelo Navarro. Para assumir a presidência do TRF5, Rogério Fialho deixará o comando da 4ª turma do tribunal. Em seu lugar, assumirá o desembargador federal potiguar Edilson Nobre. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com o juiz federal Almiro Lemos, vice-diretor da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. Saúde integral, bem-estar, equilíbrio. Essa é a proposta do programa Direto ao Ponto. Aqui nós vamos refletir juntos e ampliar nossa visão sobre a vida. A gente se encontra todo domingo às 11 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Tela de Justiça. Estou de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal. Tão esperado, o novo Código de Processo Civil está causando celeuma entre a magistratura e a advocacia. A discussão é sobre a vacatio legis, ou seja, o prazo legal que a lei tem para passar a valer. Na semana passada começou a tramitar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende adiar para 2018 a entrada em vigor do novo CPC. O projeto conta com o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros. O motivo para pedir ampliação do prazo seria a necessidade de amadurecer conceitos do CPC e dar mais tempo para o Judiciário se estruturar para atender aos dispositivos da nova lei. Essa também é a vontade dos corregedores gerais dos tribunais de justiça. Por sua vez, a advocacia defende veementemente que o novo CPC entre em vigor em março de 2016, como previsto na Lei 13.105, que diz que o novo código entra em vigor um ano após a sua publicação. A OAB anunciou que levará a questão adiante. Esse assunto ainda vai render muito. É esperar que o desejo da sociedade brasileira por uma maior celeridade no andamento dos processos judiciais não seja mais uma vez prejudicada.
A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte divulgou o edital do segundo concurso para a carreira de defensor público. São oferecidas 17 vagas para contratação imediata, sendo 16 para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 10.575. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 21 de setembro até o dia 20 de outubro. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte alcançou o índice máximo de produtividade, apontou o relatório Justiça em Números 2015, divulgado recentemente. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso hoje com o vice-diretor da Seção Judiciária Potiguar, o juiz federal Almiro Lemos. Doutor Almiro Lemos, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, João. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, conversando e trazendo para a sociedade natalense e a sociedade potiguar aspectos sobre a prestação da atividade jurisdicional pela Justiça Federal aqui no Rio Grande do Norte. Doutor Almiro, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte alcançou o grau máximo de produtividade. É o que está no novo relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que detalha, que aponta todos os números referentes às justiças federais, estaduais, eleitorais e trabalhistas de todo o Brasil. Como é que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte recebeu essa conquista? Recebemos com satisfação, como não poderia deixar de ser, com orgulho, por realmente termos a consciência de que procuramos e conseguimos prestar um trabalho eficaz, um trabalho célere em prol da população do nosso Estado e com a responsabilidade, evidentemente, que isso traz de continuar buscando ser esta referência, podemos colocar assim, na atividade jurisdicional e na prestação jurisdicional. Ficamos felizes realmente, a instituição está muito feliz, inclusive os servidores, não só os magistrados como os servidores, que também foram muito bem avaliados nos dados que foram apresentados. Então, com grande felicidade, recebemos, como não poderia deixar de ser. O Justiça em Números traz o IPCJus, o Índice de Produtividade Comparada da Justiça Brasileira. E nesse índice, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte obteve o grau de 100%. Como é que o senhor pode detalhar para o nosso telespectador o que isso representa? O IPCJus é um índice comparativo. Na verdade, são dados um pouco técnicos, talvez difíceis de explicar para o leigo, acho que não é o caso de descer muito a fundo, mas o que procura ser feito por esse índice é basicamente apurar os parâmetros que já há muito tempo o CNJ identifica a partir dos sistemas informatizados, mesmo que o processo não seja eletrônico, o sistema da Justiça de acompanhamento processual já é eletrônico há algum tempo. Então, o que o Conselho procura é apurar algum desses dados, processos que ingressam, processos que são julgados, o custo da instituição, né, o custo financeiro de cada unidade. Então, a partir de uma fórmula contábil, uma fórmula estatística que é usada, se extrai a partir de todos esses dados qual é aquela unidade que mais fez com menos recursos. O que o IPCJus basicamente procura medir a partir dos parâmetros que tem, que traz, que identifica nesses números aos quais eu me referi, é isso. Quem mais produziu com menos recursos. E tivemos a felicidade de, ao lado da Seção Judiciária do Maranhão, termos ficado à frente nesse índice, o que, trocando em miúdos, quer dizer que hoje a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte é a referência em termos de efetividade, em termos de produtividade. E a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte está inserida dentro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que também o Justiça em Números apontou ser a Justiça Federal mais produtiva do país. Então, os resultados da Justiça Federal no Rio Grande do Norte contribuem para esse índice também alcançado pelo Tribunal Federal. Sim, certamente, certamente. Felizmente, aí eu falo como um juiz pertencente à 5ª Região, as nossas sessões como um todo foram muito bem avaliadas, a de Pernambuco, a de Sergipe, seção de Alagoas, todas elas foram bem avaliadas. E o nosso tribunal, como órgão de segundo grau, os órgãos de segundo grau também têm a produtividade mensurada, também se saiu muito bem. E isso é uma felicidade, é um orgulho.
E isso é uma felicidade e um motivo para que nós nos revigoremos nessa luta diuturna que é fazer nosso Poder Judiciário funcionar bem, dar uma resposta efetiva à população. Doutor Miro, o Justiça em Números aponta taxa de congestionamento, a entrada e a baixa de novos processos. Qual é a realidade hoje da Justiça Federal do Rio Grande do Norte? A realidade é que, em relação ao que ingressa no ano, saem mais processos. Nós arquivamos mais processos do que recebemos. Mas essa realidade tem ocorrido de um certo tempo para cá, inclusive em virtude da adoção do processo eletrônico. Ainda temos um acervo construído aí ao longo de alguns anos e impactado muito pelos processos de execução fiscal, que são processos nos quais há uma situação objetiva da pessoa ter ou não ter bens para pagar o valor que é devido na execução, e se a pessoa não tem bens, é uma situação objetiva que não se resolve e o processo termina que só pode ser resolvido depois de 5 anos, quando a dívida prescreve. Então existe esse impacto, mas mesmo com esse impacto, hoje entram menos processos do que os que nós conseguimos baixar. E esses processos de execução fiscal, eles são contabilizados dentro do índice do Justiça em Números? Sim, são contabilizados. O Conselho até começou a fazer algumas estatísticas sem levar em consideração as execuções fiscais, exatamente para demonstrar este impacto, o impacto que essas execuções têm, porque realmente é muito grande. Mas nós, felizmente, temos uma vara que também é modelo, a vara de execução fiscal, de sorte que é conduzida por Dr. Marco Bruno, que é o diretor do foro. Eu estou representando aqui hoje, não se encontra nem no país, está a serviço da Justiça em aprendizado. Participando em Boston de um curso sobre mediação, ele exatamente. E o Dr. Carlos Wagner. Existe uma tradição na Justiça em aprimorar. Nós, na verdade, João, não buscamos as estatísticas. Elas, felizmente, chegam e são importantes porque confirmam que estamos no caminho certo. A nossa preocupação é com o aperfeiçoamento rotineiro, diuturno. E as estatísticas, felizmente, têm conseguido ter medido isso para a nossa felicidade. E eu falava da sexta vara que o Dr. Marco Bruno conduz, que é a nossa vara de execuções fiscais, e que realmente é referência na região, com várias medidas inovadoras, está caminhando para adotar o processo judicial eletrônico, parte do acervo já começa a ser processo judicial eletrônico, ainda vai haver um acervo razoável, mas é a transição que nós estamos fazendo, e penso eu que de forma bem feita, para a informatização, que é o caminho, realmente talvez a ferramenta mais importante que nós temos para lidar com os nossos números, que são assombrosos, assim, a quantidade de demanda. O Brasil é um país muito litigioso. Desde 1988, com a promulgação da Constituição, este fenômeno só tem crescido. A litigiosidade realmente é assustadora. E vem ligada a um traço que é o pouco número de juízes. É curioso eu dizer que nós atingimos esse número com 70% da força de trabalho, porque dos cargos existentes, isso é a média da Justiça Federal no país inteiro e a mesma média que temos no Rio Grande do Norte. Apenas 70% dos cargos de juiz estão ocupados. Conseguimos, com algum sacrifício pessoal, até dar conta disso, e também com a ferramenta da informatização, porque é muito importante e facilita bastante a tramitação processual. Isso mostra que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte está fazendo mais com menos. De certa forma, é justamente o que o IPCJus retrata. Estamos fazendo mais usando menos recursos. E, inclusive, uma das grandezas que é medida, um dos números que aparecem nesse relatório da Justiça Federal, no Justiça em Números, que na verdade não é só da Justiça Federal, é exatamente o quanto se produz com os recursos disponíveis. Existe esse dado medido isoladamente e estamos em primeiro. Estamos em primeiro em alguns deles. Ora empatados com o Maranhão, como no caso do próprio IPCJus, ora empatados com Pernambuco, como no caso da taxa de congestionamento. Rio Grande do Norte e Pernambuco tem a menor, mas sempre estamos ali
entre os primeiros e empatados com os primeiros. Tomiro, o senhor falou sobre o avanço do processo eletrônico na Justiça Federal. Vale destacar que a Seção Judiciária Potiguar foi pioneira na implantação do processo eletrônico. Hoje já é uma realidade há bastante tempo vivida pelo Judiciário Federal aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. Tivemos mais este papel na implantação do processo eletrônico, no PJE ter sido, acho que a primeira unidade da 5ª Região a ter adotado. No caso do CRETA, que é o Sistema dos Juizados Especiais, fomos, acho que a segunda, já se vão aí um bom tempo, eu já não tenho essa lembrança de cabeça, mas estivemos sempre na vanguarda e conseguindo ajudar muito no aprimoramento dos sistemas. Ambos. Normalmente, nossos juízes são muito proativos em relação às sugestões de ferramentas que venham a ser criadas para facilitar o uso do sistema. Porque, evidentemente, o sistema, eu tenho falado muito do recurso de informática, João, mas, na verdade, o recurso mais importante que nós temos é o capital humano. Esse é o recurso mais importante da Justiça Federal, não tenho nenhuma dúvida em dizer. Os nossos magistrados e servidores é que são responsáveis pelo bom fruto, pelos bons frutos que temos colhido. A informática é o meio. Se não houver o agente, ele não vai resolver sozinho. E temos a felicidade de realmente termos um quadro de servidores e um quadro de magistrados muito comprometido. O programa Tela de Justiça vai a mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida com a entrevista com o Dr. Almiro Lemos. Tela de Justiça. Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Saúde integral, bem-estar, equilíbrio. Essa é a proposta do programa Direto ao Ponto. Aqui nós vamos refletir juntos e ampliar nossa visão sobre a vida. A gente se encontra todo domingo às 11 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Tela de Justiça. O programa Tela de Justiça está de volta e eu continuo conversando com o vice-diretor da Seção Judiciária Potiguar, juiz federal Almiro Lemos. Doutor Almiro, vamos falar agora mais sobre a atuação da Justiça Federal. Quais são as outras ações que estão sendo desenvolvidas nesse biênio 2015-2017, que o senhor é o vice-diretor e tem como diretor o doutor Marco Bruno Miranda. Uma dessas ações é a implementação das audiências de custódia. A Justiça Federal implantou de forma pioneira as audiências de custódia dentro do Judiciário Federal. Como se deu esse processo? Acabou sendo uma feliz coincidência, porque temos grandes juízes na área penal aqui na seção judiciária, só para citar dois que são professores, o doutor Walter Nunes e o doutor Ivan Lira, o doutor Eduardo, que é o juiz da outra vara penal. Então, sempre se conversou acerca dessa previsão existente numa norma, numa convenção, e que, embora exista há certo tempo, não tinha sido implementada. E começamos a imaginar uma forma de implementá-la e como conseguimos regulamentar e pôr em prática. E, felizmente, por uma feliz coincidência, o STF julgou a questão, nós mesmos tínhamos algumas dúvidas. Poxa, será que a gente pode fazer isso? Editar uma portaria e sobre algo que não existe na legislação brasileira, mas felizmente o STF disse que nós estávamos certos e nós conseguimmes implantar a medida que já funciona desde agora o mês de setembro, desde o dia 1º, de certa forma antes do prazo que o STF fixou para que todas as unidades façam esta audiência, que consiste na apresentação
de quem é detido em flagrante a um juiz. Basicamente é isso que é a audiência de custódia. Esse juiz vai decidir se a pessoa vai permanecer presa, se a pessoa vai se livrar da prisão sem responder qualquer medida, ou se a pessoa vai precisar cumprir alguma medida cautelar, como nós chamamos. Isso dentro de um prazo de 24 horas. 24 horas. Então, Exatamente. O projeto da audiência de custódia hoje já é uma realidade dentro da Justiça Federal, desde o 1º de setembro. Já é uma realidade. Normalmente, nós procuramos regulamentar o que nós podemos executar, e nesse caso não foi diferente. Regulamentamos em agosto e 10 dias depois estávamos com tudo pronto. Mais uma vez, nossos servidores, dos quais eu tanto falo e sempre faço questão de mencionar, cuidam para que nós tenhamos o aparato suficiente, tecnológico inclusive, para fazermos essas audiências. Doutor Almiro, falar em servidores, boa parte deles estão em greve, estão reivindicando a reposição salarial dos últimos anos. Isso tem prejudicado o andamento da Justiça Federal do Rio Grande do Norte? De alguma forma, prejudica, João. Não tem como ser diferente. Uma greve prejudica a prestação do trabalho, prejudica o trabalho. Mas nossos servidores, como eu digo sempre, são diferenciados, inclusive quando fazem greve. Porque eu não tenho dúvida de dizer que o prejuízo será recuperável quando o movimento terminar. Tomara que com uma solução que seja favorável a eles, porque realmente eles merecem. O prejuízo está controlado, posso dizer desta forma. Então, Almiro, quais são as outras ações que a Seção Judiciária Potiguar está empreendendo, está realizando para que essa prestação jurisdicional a cada dia aconteça de forma mais célere, de forma mais exitosa para o jurisdicionado? Nossas unidades, às vezes, chegam a desenvolver o que pode até ser visto como uma concorrência saudável para ver quem procurará fazer melhor e quem procurará se adiantar. Então, temos em paralelo algumas iniciativas. Eu posso falar da turma recursal que eu integro. Nós estamos com um estudo de facilitar a divulgação dos nossos julgados, a pesquisa de jurisprudência e a divulgação dos nossos julgados, dos nossos acordos, decisões, tanto para os servidores, os juízes, para o público interno, vamos dizer assim, quanto para o público externo, que são os advogados. Existe um projeto hoje que estamos tendo suporte da informática, do Núcleo de Tecnologia de Informação, para desenvolver esta questão. Existe também uma ideia ainda, porque a questão está sendo regulamentada pelo CNJ, do trabalho remoto, que é permitir ao servidor que execute o trabalho, no mais das vezes, a partir da sua residência. Alguns tribunais já implantaram o trabalho remoto. Um exemplo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Exatamente. O senhor vê com bons olhos a implantação do trabalho remoto? Totalmente. E estou num projeto piloto no órgão que dirijo, que é a segunda relatoria da turma recursal, porque eu implantei em relação a uma servidora que estava gestante, pela condição já de gestação avançada, tinha uma certa dificuldade de mobilidade, que é comum, né? A mulher, quando chega ao 8º, 9º mês de gravidez. E o ganho de produtividade, João, foi absurdo. Eu me surpreendi. Quando encerramos o mês de agosto, na minha assessoria, existia um processo, no dia 31, um processo pendente de análise, e este processo tinha ingressado às 23 horas na turma recursal, às 23 horas do dia 31. Então foi um ganho de produtividade absurdo. A partir dali eu disse, não, eu sou até irresponsável se eu não estender a medida. Então estendi a medida para os demais servidores. Claro que é um projeto piloto, experimental, ainda carece de alguns ajustes e até de a tentativa e erro mesmo, mas que tem se mostrado muito eficaz, e ele é algo assim, que é uma soma de felicidades, porque melhora a qualidade de vida do servidor, ele incrementa a produtividade, diminui custo para a Justiça Federal, porque o servidor passa a não depender, a não trazer o gasto de energia, de ar-condicionado, os gastos que vão existir quando ele trabalha lá no ambiente da Justiça, e até mesmo para a qualidade de vida da cidade como um todo, né, que diminui trânsito. É uma das razões disso vir à tona justamente nas cidades maiores, como em São Paulo. Mas Natal
não está ficando muito longe não em termos de trânsito, né? Então é mais uma cota que a Justiça Federal, eu acho que disse isso, que é uma antecipação, e muito do nosso sucesso, felizmente, vem dessa antecipação que muitas vezes temos a sorte e buscamos fazer, não é exatamente a sorte, buscamos fazer essa antecipação e temos sido efetivos com isso. Existiria, acho que teríamos aqui várias telas de justiça se eu fosse falar de todas as nossas ideias. É mais um tema, esse do teletrabalho, que vai gerar muitos debates. Com certeza. Com certeza. Por si só daria um programa. Doutor Almírio, a Justiça Federal da 5ª Região está em festa com a ascensão do desembargador federal Marcelo Navarro ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Como é que o senhor vê, o senhor companheiro do desembargador federal Marcelo Navarro, vê essa ascensão dele ao mais alto cargo, ao mais alto posto do STJ, ministro do STJ? Feliz como cidadão, antes de tudo, por saber da capacidade de conhecer a pessoa, o doutor Marcelo. Feliz como cidadão, antes de tudo. Duplamente feliz como colega, por ver que estamos entregando um dos nossos melhores quadros ao Superior Tribunal de Justiça. E triplamente feliz como amigo, porque o doutor Marcelo ele começou muito antes de mim, mas atuava como procurador da República quando eu comecei na Justiça Federal como juiz substituto na primeira vara. E eu acompanhei muito de perto, na época, a ida dele para o TRF, que ele entrou pela vaga do Ministério Público. E muito feliz ali, já com a chegada dele, com a ida ao TRF. E hoje, algum tempo depois, aí eu vejo ele conseguir alcançar com todo o merecimento, quem o conhece não tem dúvida disso, o Superior Tribunal de Justiça. Muito feliz realmente. Doutor Almírio, e o senhor assumiu no último mês de julho a função de juiz eleitoral do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, na vaga destinada à Justiça Federal. Exato. Como é que tem sido esse novo desafio, ser juiz eleitoral? Para mim é um aprendizado, né? Mais um aprendizado de vida. Eu ali sou o novato, o calouro, ali com os meus colegas, me receberam todos muito bem. Gostei bastante do direito eleitoral, mais até, sinceramente, mais até do que eu esperava. Os processos contemplam uma discussão principiológica de princípios, uma discussão jurídica, da qual às vezes eu já tinha um pouco de saudade, porque o direito previdenciário, nem que a gente atua mais na Justiça Federal e na unidade que eu integro, nem sempre permite essas discussões. Então, muito feliz, a composição da Corte é uma composição muito tranquila, agora sob a presença da desembargadora Zeneide. Quando entrei era o desembargador Vigílio, pessoas de uma fidalguia muito grande. Eu realmente estou muito feliz no TRE, acho que terei 2 anos de grande aprendizado e espero poder dar a minha contribuição para uma história que essa Corte já tem, né, de bem prestar o trabalho. O tema da semana foi a proibição pelo STF das doações de empresas para as campanhas eleitorais. Qual é a sua opinião sobre esse tema, doutor Almírio? Meu caro João, eu não sei dizer até que ponto a gente realmente constrói soluções com normas ou mudanças de norma. Essa situação não chega a ser uma novidade no direito brasileiro, porque, por exemplo, na campanha da retomada da democracia, vamos colocar assim, das eleições diretas, que terminou por eleger o Fernando Collor de Mello em 89, essas doações não eram permitidas, as doações empresariais, e nem por isso as eleições foram limpas, e o impeachment comprovou isso, né? Houve a famosa Operação Uruguai, que nada mais era do que uma forma de trazer dinheiro ilícito para a campanha política. Não sei se será uma solução, vamos esperar para ver, né? É muito difícil ter uma opinião formada sobre essas coisas no nosso país, porque se dependesse de leis, nós seríamos o país mais civilizado e mais correto do mundo, porque lei e norma não nos falta. Falta que elas possam ser aplicadas, e aí o judiciário tem um papel grande,
mas falta um pouco também que nós aprendamos a cumprir simplesmente, porque o judiciário tem um papel supletivo. O grande móvel, o grande objetivo da lei não é permitir que seja sancionado quem não cumpriu. O objetivo da lei é dizer o que deve ser feito. Então, é isso que está faltando um pouco em nosso país, observar a lei. Uma boa reflexão. Doutor Almir, eu agradeço pela sua participação aqui no Tela de Justiça. Desejo êxito dessas suas missões à frente da Justiça Federal, dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Que o senhor continue com essa serenidade que lhe é peculiar. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer para o cidadão norte-riograndense algumas informações acerca do que fazemos na Justiça, às vezes tão difícil de compreender para quem não é da área. É sempre uma oportunidade positiva, João. Nós é que agradecemos. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.